de administração desenvolvido por Taylor, que é considerado o pai da administração. Começa então a surgir os primeiros trabalhos no sentido de aplicar métodos científicos aos problemas da administração. Ele tinha como principal preocupação eliminar o desperdício e aumentar a produtividade das empresas através da máxima eficiência de cada operário. Taylor desenvolveu uma análise de trabalho realizada pelos operários e um estudo de tempos e movimentos. Estabeleceu que toda operação pode e deve ser um processo padronizado e planejado, onde irá eliminar desperdício de esforços humanos e de tempo. Toda atividade era dividida em tarefas e ensinadas aos empregados, surgindo então a ideia de um treinamento. Taylor desenvolveu uma organização racional do trabalho. Essa organização estabelecia uma divisão de responsabilidade. A gerência ficava com o planejamento das atividades. A supervisão era responsável por repassar o planejamento e controlar a execução. E o operário ficava com a execução pura e simples da tarefa. A escola científica implantou o enfoque da administração nas organizações, como se fossem máquinas, onde o operário era apenas uma peça de engrenagem. A organização racional das atividades e o controle era realizado pela gerência. Taylor pretendia definir princípios científicos para a administração das empresas. Tinha por objetivo resolver problemas que resultam da relação entre os operários. Como consequência, modificam-se as relações humanas dentro da empresa. O bom operário não discute as ordens, nem as instruções, faz o que lhe manda fazer. A gerência planeja, o operário apenas executa as ordens que lhe são determinadas. Os 4 princípios fundamentais da escola científica são o princípio do planejamento, princípio da preparação dos trabalhadores, princípio do controle, princípio da execução. Outro teórico também que se encaixa nessa escola foi Ford. Ele era conhecido pela divisão do trabalho, período de instalação da produção em série e em massa, linha de montagem de movimento contínuo, salário e carga horária, tendo como ganho do tempo de produção e aumento da produção. Tinha uma visão inovadora, princípio de intensificação, princípio da economicidade, princípio de produtividade. A outra escola seria a escola clássica. Ela foi idealizada por Fayol, caracterizada pela ênfase na estrutura organizacional, pela visão do homem econômico e pela busca da máxima eficiência. Sofreu críticas com a manipulação dos trabalhadores através dos incentivos materiais e salariais e a excessiva unidade de comando e responsabilidade. Ele relacionou 14 princípios básicos que podem ser estudados de formas complementares às de Taylor. Esses 14 princípios básicos são divisão do trabalho, autoridade, disciplina, unidade de comando, unidade de direção, subordinação dos interesses individuais, remuneração, centralização ou descentralização, linha de comando, ordem, equidade, estabilidade dos funcionários, iniciativa, espírito de equipe. Fayol definiu que até hoje se conhece como as 5 funções básicas do administrador, ou os 5 pilares da administração. São planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar. Algumas das considerações sobre a teoria clássica era a obsessão pelo comando, a empresa como um sistema fechado e a manipulação dos trabalhadores. Outro historiador também nessa escola clássica foi Max Weber. A teoria da burocracia foi desenvolvida na administração devido a alguns aspectos: a fragilidade e parcialidade da teoria clássica, da teoria das relações humanas, a necessidade de um modelo de organização racional e o crescimento de tamanho e complexidade das empresas. Algumas das burocracias eficientes eram a especialização por funções bem definidas, o uso da autoridade legal,
estrutura hierárquica, regras e políticas uniformes e documentos por escrito, treinamento e competências técnicas, estabelecimento de critérios para admissão e promoção e construção de uma carreira. Segundo Weber, autoridade tem a contrapartida da obediência. Autoridade baseia-se nas tradições, no carisma e em normas racionais e impessoais. Autoridade burocrática é a base da organização moderna. Ele preocupou-se com as características de crescimento e consequências da burocracia, ou a organização. A teoria da administração científica estudava a empresa privilegiando as tarefas de produção, visando sempre a produção, enquanto a teoria clássica da administração estudava privilegiando a estrutura da organização. Ambas as teorias buscavam alcançar o mesmo objetivo: maior produtividade do trabalho e a busca da eficiência nas organizações. Se a administração científica se caracteriza pela ênfase das tarefas realizadas pelo operário, a clássica se caracterizava pela estrutura que a organização deveria possuir para ser eficiente. A consequência dessas teorias foi uma redução no custo dos bens manufaturados. Aquilo que foram luxo acessível apenas aos ricos, como automóveis ou aparelhos domésticos, tornou-se disponível para as massas. Mais importante foi também o fato de tornar possível o aumento dos salários, ao mesmo tempo em que reduziram o custo total dos produtos. Vamos falar agora sobre a Escola de Relações Humanas. A teoria das relações humanas, ou Escola das Relações Humanas, é um conjunto de teorias administrativas que ganharam forças com a Grande Depressão criada na quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Essas teorias criam novas perspectivas para a administração, que buscavam conhecer as atividades e sentimentos dos trabalhadores e estudar a formação de grupos. Até então, o trabalhador era tratado pela teoria clássica de forma muito mecânica. Com os novos estudos, o foco mudou. O trabalhador passou a ser visto como homo social, em vez de homo economics, como era tratado antes. A partir daí que começam a pensar na participação dos funcionários na tomada de decisões e na disponibilização de informações para eles. A Escola das Relações Humanas surgiu efetivamente com a experiência de Hawthorne, realizada em uma fábrica na época. O sociólogo Mayo fez testes na linha de produção na busca por variáveis que influenciavam positiva ou negativamente na produção. Mayo fez estudos sobre a influência da luminosidade, do trabalho em grupo, da qualidade do ambiente e descreveu-se afirmando que o cuidado com os aspectos sociais eram favoráveis aos empresários. Com as conclusões iniciais tomadas pela experiência, novas variáveis eram acrescentadas ao dicionário administrativo: integração social, comportamento social dos empregados, as necessidades psicológicas e sociais e atenção para novas formas de recompensa e sanções não materiais, o estudo de grupos informais e da chamada organização informal, despertar para as relações humanas dentro das organizações, e outros por aí. Além de mais, outros teóricos também ganharam destaque nas escolas de relações humanas, como Neidimir de Oliveira. Follett foi uma dos percussoras ao analisar os padrões de comportamento e a importância das relações individuais. Barnett criou a teoria da cooperação e foi dos primeiros a ver o homem como ser social. Dentro do ambiente de trabalho, para analisar as organizações informais promovidas por ele. Follett também desenvolveu estudos sociais sobre a organização, analisando suas estruturas e suas relações com as pessoas através da lei situacional, do poder com e da análise da democratização nas organizações. Barnett desenvolveu estudos sociais nas organizações, estudou sobre o interesse e a motivação das pessoas em relação à organização, defendeu a teoria do equilíbrio